Olá, olá, olá! Se você está assistindo esse vídeo, é uma reprise de uma live que aconteceu no meu perfil sobre fluxo de caixa. Então acompanha todos os ensinamentos e tudo que eu vou passar para você, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença no ano de 2021 para sua empresa. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos! Primeira coisa de sempre, me falem se vocês estão ouvindo bem e me vendo bem. Hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa. Então, é uma estratégia para você que tem empresa, independente do tamanho da sua empresa. Se você é microempreendedor individual, profissional liberal, se você tem uma empresa com 10, 20, 30, 40, 50 funcionários, você precisa de um bom fluxo de caixa. E às vezes as pessoas se perdem um pouco, bem naquela história do desconhecido. Ah, será que eu preciso mesmo do fluxo de caixa? Parece ser tão difícil. Parece ser tão complicado e não é nenhum bicho de sete cabeças. Você só precisa entender qual é o conceito, encontrar a melhor forma, a melhor metodologia de fluxo de caixa para sua empresa, para você conseguir seguir e tá pronto o seu fluxo de caixa. Mas ele é de extrema importância, porque vai dizer o quão saudável é a sua empresa. O fluxo de caixa vai poder dizer se você pode fazer compras parceladas ou à vista, como que estão seus recebimentos, seu índice de inadimplência, como que são as suas taxas de despesas fixas e variáveis. Tem muita informação que a gente consegue tirar de um bom fluxo de caixa. Então vocês estão me ouvindo super bem, vendo também. Gratidão, Thaís. Oi, Flavinho. Oi, Paula. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? Tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Eu quero que você compartilhe com 3 pessoas, só 3 pessoas que você acredite que precisa entender um pouquinho mais sobre fluxo de caixa. Por quê? Quanto mais a gente compartilha informação, melhor é, porque a pessoa que você compartilhou vai depois assumir um compromisso com você e vai perguntar: e aí, aquela live da Pérez, você colocou em prática? Você já fez o seu? Você começou a montar o seu fluxo de caixa? E isso faz com que você tenha disciplina em continuar. Então, esse é um compromisso não comigo, mas com você. Lembrando que a live não fica salva. Então, você vai mandar assim, ó, manda pro seu amiguinho, pra sua amiguinha, fala live sobre fluxo de caixa e não fica salva, vem comigo. Combinado? Vamos mandar todo mundo dessa forma? E vocês já sabem, vamos ver quem está antenado aqui, qual é o código secreto. Se fizer sentido o que eu estiver falando aqui para vocês, o que vocês têm que mandar aqui no comentários? Nos comentários? Quem sabe, eu nem vou falar, vou esperar uns minutinhos. Eu separei aqui, eu até estava, agora há pouco, 10 minutinhos atrás, peguei e fui colocando pelo menos 10 pontos que eu acredito ser fundamental para você que está criando o seu fluxo de caixa do zero, tá? Ou se você já tem um fluxo de caixa, mas ele não está funcionando, você está tendo dificuldade, talvez esses pontos vão fazer a diferença na sua empresa, tá bom? Ah, gostei de ver! Raiozinho, raiozinho. Um dia eu vou explicar, tá? Por que eu escolhi o raio como símbolo aqui, tanto do meu perfil como da nossa comunicação. Um dia, na verdade, eu vou abrir uma caixinha para ver o que vocês acreditam ser o significado do raiozinho, tá? Adoro essas coisas, adoro inventar. Combinado? E aí, todo mundo mandou? Encaminhou para as pessoas que vocês, 3 pessoas que você acredita que vai facilitar muito a vida dessa empresa? Eu coloquei, comentei hoje, deve fazer umas 2 horas, respondi uma pergunta na caixinha, que uma pessoa me perguntou se mesmo o profissional liberal precisava cuidar da parte de branding, né, de reforçar a sua marca no mercado, enfim. E o fluxo de caixa é exatamente isso. Algumas pessoas trabalham, tem microempreendedor individual, sou eu comigo mesmo, não tenho funcionário, não tenho pessoas, eu tenho fornecedores externos, algumas pessoas que prestam serviço na parte de contabilidade, na parte de marketing, mas dentro da minha empresa, do meu CNPJ, sou apenas eu, então eu não preciso de um fluxo de caixa. Tá errado. Porque se você começou essa empresa hoje, como MEI, sozinho, você não tem vontade de expandir a sua empresa, e mesmo assim, mesmo que você não tenha, não, Pérez, não tenho, eu quero ficar eu comigo mesmo e Irene o tempo todo, tudo bem, você precisa ter noção de como está a saúde financeira da sua empresa. Guardar tudo na cabeça é como se fosse um HD, uma hora dá problema. Você sempre tem que fazer essas limpezas e ir entendendo o que está acontecendo, tá? Quem aqui, comenta aqui comigo, quem aqui já aplica o fluxo de caixa na sua própria empresa? Comenta aqui, tô gostando de ver, vocês lembraram do raiozinho?
Quem aqui já trabalha com fluxo de caixa? O Éder eu sei que trabalha. Carol, trabalha. Thaisa. Gi, deixa eu ver quem mais. Tamires, Flavinha. Vai comentando comigo se vocês já aplicam fluxo de caixa. Porque fica até mais fácil a gente fazendo essa troca. Mas assim, primeiro ponto. O que é importante? Para que serve o fluxo de caixa? Nada mais é porque trazer essa realidade para a sua empresa, tá? Deixar a sua empresa mais palpável dentro dos resultados. Então não é simplesmente, muita gente confunde e fala, ah, Pérez, mas isso o extrato faz. Não, ele não faz. O extrato mostra aquilo que você já fez. O fluxo de caixa, você consegue ter um alinhamento de tudo dentro da sua empresa. O que está saindo, o que está entrando, quais são as categorias, quais são as subcategorias, como isso interfere, qual é o prazo de recebíveis. Eu pergunto sempre isso nos meus atendimentos empresariais. Qual é o seu prazo de recebíveis, seu prazo médio? 30, 60, 90? E aí a pessoa fica me olhando com cara de Mona Lisa. Fala, não sei, Pérez, como que eu descubro isso? Então, o fluxo de caixa, ele serve exatamente para isso, tá? Éder disse que usa, Thaís, eu acredito que faça o fluxo de caixa, mas não da maneira certinha. Ótimo, aqui você vai aprender, você vai ver esses passos e aí, vai anotando os passos que eu vou passar aqui, Thaisa, e aí você vai ticando. Isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço, e aí no final você vai ver o quão próximo do ideal você está ou não. A Flávia, não conseguimos montar o nosso fluxo de caixa ainda. Super importante, Flávia. Eu lembro que eu já comentei com você algumas vezes sobre o fluxo de caixa. Você vai entender como é importante a partir do momento que você ter esse hábito de começar a preencher o seu fluxo de caixa diariamente. Porque essa é a diferença. O fluxo de caixa é preenchido diariamente. Então, todos os dias você vai abrir o seu fluxo de caixa, que pode ser em 2 modelos. Esse é o primeiro ponto a ser analisado, que você pode ter 2 formas, tá? De montar o seu fluxo de caixa. Aqui eu indico, se você ainda não tem nenhum fluxo de caixa, que você monte um através de planilhas. Não vá direto em sistemas, em software, em aplicativo. Por quê? Porque senão você fica preguiçoso. Você vai fazer as conciliações bancárias de forma automática, você vai programar tudo que tem que programar e você vai olhar uma vez por semana. E com certeza você vai deixar alguma informação importante passar, tá? Fluxo de caixa, olha-se todo dia. Então, se você está começando agora, é importante que você faça. Tem gente que consegue fazer no livro caixa. Compra um livro ali e faz o fluxo de caixa, tudo bem. Se você funciona com papel e caneta na mão, não tem problema. Depois de um tempo, você vai precisar automatizar isso. Porque o tempo que você leva fazendo a sua gestão financeira no papel e caneta, quando você tiver com um sistema, uma planilha, vai ser muito mais rápido, tá bom? Mas para quem está iniciando, faz com que você tiver, não é desculpa. Então, o primeiro ponto aqui é a questão de você analisar, tenha uma planilha, comece a montar na sua planilha ou comece a montar direto no papel e caneta na mão. Por quê? O que deve conter num fluxo de caixa? Todas as despesas. Então, você vai analisar primeiro todas as despesas, você vai dar nomes às suas despesas. E é aí que tem uma cerejinha, assim, um pulo do gato, que para mim é essencial na hora de identificar essas despesas, é você manter sempre o mesmo nome para suas categorias. Porque às vezes você lança lá, e aí você coloca, deixa eu pensar um exemplo aqui, na descrição você vai colocar pagamento de imposto. Você vai colocar pagamento de imposto. No mês seguinte, você vai colocar assim, ó, taxa MEI. No outro mês, você vai colocar só assim, ó, MEI. Só que quando você precisar juntar todas essas informações, e aí você vai lá e vai localizar na sua planilha ou no seu caderno, você vai perder informação, porque você vai olhar ali no mês de fevereiro que você colocou pagamento de imposto. Então, você vai fixar isso como categoria na sua mente e você vai procurar nos demais meses sempre com essa descrição. E vai passar informação se você não tiver tudo alinhadinho. Então, o próximo ponto é exatamente isso. Você precisa identificar quais são as suas despesas e deixar sempre o mesmo nome de categoria. Então, crie as suas próprias categorias. Se você identificou que o pagamento da taxa mensal, da mensalidade do MEI, você vai colocar como pagamento impostos ou pagamento MEI, você sempre vai usar essa nomenclatura. Isso é muito importante. Faz sentido para vocês? Por quê?
A ideia é você ter uma empresa autogerenciável. Se você está buscando uma empresa autogerenciável, você tem que fazer e focar num sistema, ou numa planilha, ou num caderno, que qualquer outra pessoa que venha colocar a mão, que venha assumir essa responsabilidade, consiga fazer da mesma maneira. Agora, as pessoas falam assim, eu vou colocar essa descrição correndo, porque sou eu mesmo que faço. E aí você está pensando pequeno. Não tem expansão. Você não tem pensamento a longo prazo. Comece hoje. Apple, sabe aquele clichêzão, aquela imagem clichê que a Apple começou numa portinha, a Microsoft começou numa portinha? Todas as empresas começaram no sonho de uma pessoa, no objetivo de uma pessoa ou numa sociedade, enfim, mas começou de uma forma pequena. Mas o foco a longo prazo é ter uma expansão. Então, se você começa a criar o seu fluxo de caixa hoje, pensando que só você vai colocar a mão, daqui 5 semanas você vai me mandar na caixinha falando, Pérez, como que eu faço para expandir a minha empresa? Porque eu não dou conta de tudo, tem muita coisa para fazer. Exatamente isso, você não se preparou. Então, esse ponto, vamos ticar. Aí, estão me acompanhando? Tá fazendo sentido para vocês? Mandem um raiozinho se estiver fazendo sentido para vocês. Então, identificar e categorizar as despesas, sempre com a mesma descrição, porque senão você vai se perder no meio do caminho. Combinado? Thaisa falou, eu já uso o livro caixa. Perfeito. Se para você funciona dessa forma, Thaisa, continua. Só vai checando os pontos fundamentais para ver se tem todas as informações que você precisa. Dá prazo para você terminar com o livro caixa, tá? No sentido assim, de evoluir. Eu não quero que você se mantenha no livro caixa porque a sua empresa tem projeções maiores. Então, qual é o prazo? Eu vou me manter, Pérez, durante 3 meses no livro caixa, nos 3 primeiros meses de 2021. Depois, eu já vou passar para uma planilha. Depois, eu vou passar para um sistema, para um software automático. Combinado? Coloca aqui para mim, Thaís, eu quero ver. Qual é o prazo que você vai dar para fazer a evolução do seu fluxo de caixa? Porque o segundo ponto importante, você precisa identificar qual é o dinheiro que você tem em caixa. Começou o fluxo de caixa hoje, você precisa automaticamente identificar qual é o valor que eu tenho em caixa. E quando a gente fala em caixa, é na sua conta corrente bancária, quanto que você tem. Às vezes, se você tem a sua empresa e você tem ali o caixa mínimo, você sempre tem que conferir para dar entrada no seu fluxo de caixa. Porque senão você vai começar a acumular valores e não vão bater as informações. Tá? Então, outro ponto muito importante que as pessoas esquecem, você precisa todos os dias, quando você abre o fluxo de caixa para preencher, você precisa analisar qual é o saldo do seu caixa, da sua conta corrente bancária. Combinado? Faz sentido isso para vocês? A Thaisa falou, então dizer que não quer mais as pessoas lembrando de mim. Ou então falar isso, né? Que tá doida para chegar o Natal e as pessoas esquecerem, né? Tá. Raizinho, combinado. 4 primeiros meses de 2021 para entender melhor. Perfeito. Os 4 primeiros meses você vai colocar esses pontos, você vai trabalhar isso diariamente. Quando você entrar no 4º mês, já começa a analisar qual é o estilo que você vai fazer essa mudança. Se você vai para uma planilha mais básica, se você já vai buscar uma planilha um pouquinho mais rebuscada, com um pouquinho mais de informação, já vai preparando no último mês, organizando tudo que você pode para já no primeiro dia do 5º mês, você já está utilizando o fluxo de caixa numa maneira atualizada, tá bom? Deixa eu ver, amanhã vou comprar um livro caixa. Muito bom, Flavinha, muito bom. Se você tiver qualquer dúvida, gente, eu falo que um dos maiores benefícios de eu ter migrado para esse perfil novo foi exatamente conseguir dar uma atenção no individual para vocês. Então, aproveitem isso, tá? Se tiver qualquer dúvida, você me manda uma mensagem. Verifique, então, o 3º ponto, verifique sempre o dinheiro em caixa, seja na sua conta corrente. Tem pessoas que guardam dinheiro no colchão. E aí a tia Pérez fica tão chateada, porque tá errado. Mas o importante é que você faça essa conferência, tá? Todos os dias. 4º ponto que eu anotei aqui para vocês, programar as contas. Programe as contas, o máximo de contas que você quiser. Por quê? Lembra que eu falei que quando a gente está empreendendo, acaba tendo muita informação para a gente resolver, muita coisa para a gente resolver, principalmente quando você é MEI, quando você é um profissional liberal, porque você tem o marketing para cuidar,
você tem talvez alguns colaboradores para orientar, você tem vendas, você tem a gestão financeira e você tem o seu próprio produto ou serviço para cuidar, que é o que a gente chama de entrega. Então, quando você programa as suas despesas, você reduz o erro ou o risco de pagar uma conta em atraso, ou não pagar, ou esquecer e pagar juros e ser multado, enfim, ter o nome negativado da sua empresa. Então façam isso. Peguem ali todas as contas que você tem para pagar todos os meses, coloquem em débito automático. Ah, Pérez, é difícil porque nem sempre tem dinheiro na conta. Se programe. O fluxo de caixa vai te mostrar isso. Qual é o período que você tem um saldo maior em conta? E aí algumas pessoas falam, eu sempre termino o mês, nunca tenho dinheiro. Muitas vezes vocês organizam pagamento de conta de forma errada. Talvez só a mudança de vencimento daquela conta já facilitaria muito o seu fluxo de caixa. Porque às vezes o seu maior recebimento é no dia 20. E você colocou o aluguel da sua empresa, que é a maior despesa que você tem, para o dia 5. E aí a conta não fecha, não bate. Sendo que você pode conversar com o proprietário ou com a empresa responsável, olha, eu preciso ter essa mudança, porque eu estou pagando juros ou eu estou atrasando para te pagar. E no dia 20 eu tenho um fluxo maior. E quando você altera isso, você deixa de pagar multa, você deixa de ficar inadimplente, você deixa de ficar tendo que arrumar desculpas para a pessoa que está esperando receber esse pagamento. Então, muitas vezes não é falta de dinheiro, é falta de organização, tá? Deixa eu ver... Vou aproveitar esse momento para relatar uma experiência com o livro Caixa. Eu nunca tinha feito. Conversando com uma amiga, ela disse que era importante. Eu adquiri o livro Caixa em outubro desse ano. Legal. Estava vendendo muito bem, mas não conseguia organizar. Aí essa amiga me disse até o fim do ano eu precisava guardar 20 mil. Na hora eu ri. E aí anotando e vendo onde eu estava gastando, eu me organizei, poupei. Estou terminando o ano com quase 17 mil. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. É isso. Porque não traz essa noção. A gente acha que sabe exatamente cada centavo do que eu gasto, cada centavo do que eu ganho, do que eu faço de dinheiro. E não, porque a gente perde ali, você recebe um dinheiro, você abastece o carro e aí você mistura as contas. E não, você precisa, vou falar sério com você, você precisa começar a levar a sua empresa a sério. Se você tem projetos grandes para a sua empresa, se você tem vontade de transformar a sua empresa, leve ela a sério. Comece a fazer como gente grande. Pega ali, o que será que, sei lá, pega uma empresa que você admira. O que será que fulano estava fazendo? Como que ele começou o fluxo de caixa dele? E coloque em prática. E aí a Thaisa colocou. Livro Caixa me ajudou muito para organizar as contas, não perder nenhuma conta e pagar as contas que estavam atrasadinhas. Entendem? Que aí quando você programa as contas, você diminui essa responsabilidade. Lembra quando as pessoas perguntam aqui para mim no Instagram? Pérez, como que eu faço para dar conta de tudo? E geralmente minha resposta é, analisa o que você tem feito, delegue o que você consiga delegar ou vai automatizando as funções. Isso é uma coisa que você consegue. Se você separa no dia 1º do mês para programar todas as suas contas, ou transferências, ou o caralho que vocês precisam fazer todos os meses em relação ao seu dinheiro, fica muito mais fácil, porque você ganha tempo. Você senta durante meia hora, 40 minutos para programar e não precisa mais programar o mês inteiro. Você precisa o quê? Que é o próximo ponto que a gente vai fazer. Validar e acompanhar para ver se foi feito. Não adianta delegar por delegar, programar por programar, não adianta. Mas conferir é muito mais rápido do que efetivar. Você pega um boleto, você vai lá, coloca o código de barra, às vezes não está funcionando, você tem que digitar, você paga, confere, pega o comprovante, anexa. Não, você só vai abrir ali a conta, ver se caiu, ver se foi pago, acabou. Validar é muito mais fácil do que começar do zero. Combinado? Aí tava aqui, mas eu continuo misturando dinheiro, por isso estou empenhada todos os dias para aprender mais sobre finanças e investimentos. E é isso aí, você vai perceber que no fluxo de caixa você vai conseguir muito ter essa separação, porque você vai poder determinar qual é o meu Prolabore, quando que eu vou fazer retiradas, e aí você coloca, descreve lá no seu fluxo de caixa, que é preenchido diariamente, poxa, eu precisei usar R$100 do dinheiro da empresa, retirada proprietária. Lembra que a descrição sempre tem que ser a mesma?
retirada sócia, retirada pessoal. Você coloca a descrição, mas você lança que foi feita essa retirada. Porque no final do mês, você vai falar, nunca me sobra dinheiro para nada, eu não consigo fazer nada na minha empresa. E você olha lá, qual que é a maior categoria que está tendo despesa? Retirada proprietária, retirada pessoal. É incrível. As pessoas sempre se deparam com isso depois de reclamar que nunca sobra dinheiro para nada, eu nunca uso para mim, é só para minha empresa. Quando você coloca no fluxo de caixa, você identifica que não é bem assim. Próximo, controle de contas a receber. Isso é muito importante. Quando você coloca no fluxo de caixa, não são só despesas, tá? E aqui é um ponto que a galera confunde, porque geralmente você coloca uma venda, fechei uma venda, vou lá e vou registrar no meu fluxo de caixa. E aí você registra o quê? O valor total da venda. Você não desconta imposto, nota fiscal, taxa administrativa, taxa de maquininha, você não desconta nada. Você coloca ali, ó, o valor que você passou para o seu cliente. E tá errado. No fluxo de caixa, para isso serve o CRM, para isso serve alguns demonstrativos voltado para vendas. No fluxo de caixa você coloca de forma líquida o quanto você recebeu, o quanto entrou em cash. Então, controlar as contas a receber é já descontar tudo que você tem para descontar. E aí você pode colocar de duas formas. Ou você coloca o valor bruto, o valor que você emitiu para venda, e logo abaixo coloca desconto da venda número 12 da maquininha, desconto da nota fiscal da venda número 12. Aí você vai ter muito mais trabalho. Por isso que eu indico que você já coloque de forma descontada. A não ser imposto que você paga uma taxa MEI, dentro do quadro societário, DARF, enfim. Aí você coloca tudo isso bem especificado. Quando não, por quê? Você vai ter essa informação do quanto foi descontado quando você tirar o extrato ali da maquininha, por exemplo. Ela mostra o quanto você passou, o valor bruto, o valor líquido e todas as taxas que foram descontadas. Combinado? Mas no fluxo de caixa você precisa se atentar a colocar o valor líquido. Paula colocou, ainda não sou empreendedoras, mas as dicas servem também para as finanças pessoais, conteúdo de alto nível. É isso. Eu utilizo a minha planilha de fluxo de caixa, eu utilizo tanto para minha empresa, eu tenho uma montada para minha empresa e uma montada para casa. Porque para mim é muito mais fácil, para mim faz muito mais sentido, porque aqui nós temos dois tipos de fontes de renda, né? A do querido, que é CLT, e a minha, que eu entro como empresária e eu tenho retirada 2 vezes no mês. Então eu programo as minhas retiradas 2 vezes no mês. Eu retiro no comecinho do mês e no finalzinho do mês. Eu já programo essas 2 retiradas e eu tenho que viver com esse dinheiro. O resto é da minha empresa. O resto eu vou reinvestir. O resto não, né? É ruim a gente falar resto para dinheiro, mas o que fica eu vou reinvestir, tá? Bora lá? Vai colocando raiozinho se estiver fazendo sentido para vocês. Próximo, revise o planejado. Antes de preencher o fluxo de caixa, você tem que ter um objetivo com as suas finanças, com as finanças da sua empresa. Então, uma coisa que eu sempre faço e é quase que um game, vou contar aqui, já que essa live não fica salva, vou contar uma curiosidade pessoal. Aqui é quase um game aqui em casa, porque o querido já sabe, pelo menos uma vez por semana eu sento e aí eu tenho um caderninho, que ele já conhece esse caderninho. Eu tenho CRM, eu tenho planilha de acompanhamento, mas eu gosto de escrever. Para mim funciona muito bem, tá? E aí ele sabe que quando eu pego esse caderninho, eu estou atualizando as minhas prospecções, os meus clientes novos, agradecendo, colocando ali algumas informações importantes. E aí é muito engraçado, porque toda vez que eu pego esse caderninho e eu fecho ali qual foi o planejamento da semana, eu saio andando na casa e aí eu já olho para ele e falo, você já vai dominar o mundo, né? Já começa a pensar, a gente já dá risada só por conta disso. Então tem que planejar também as suas entradas, tem que planejar o seu mês, as suas metas financeiras, tanto de recebimento quanto de despesa. Você tem que ter claro quais os investimentos que eu poderei fazer na minha empresa. Eu vou poder fazer esse curso? Eu vou poder fazer a mentoria da Pérez esse mês ou eu vou deixar para o mês seguinte? Se você tem um fluxo de caixa bem atualizado, a dúvida não vai ser eu faço ou não, é quando eu faço, porque você sabe que é importante investir em você e investir na sua empresa. Então tenha um fluxo de caixa atualizado e dentro dele um dos pontos é rever todo o seu planejamento. Comece a planejar. No primeiro dia do mês você planeja todas as despesas, todas as receitas e diariamente no fluxo de caixa você vai só fazendo os lançamentos do que você planejou.
Quem aí chegou a ver o post que eu coloquei não anote os seus gastos? Vocês chegaram a ver? Quem ainda não viu, corre lá no feed para ver, porque foi polêmico. Mas exatamente, você anotar o que você gasta só para anotar, você tá só registrando as cagadas financeiras que você fez. E aí não adianta porra nenhuma. Porque você não vai conseguir voltar no tempo, você vai se sentir fracassado, você vai repetir aquela frase, nossa, eu não nasci para cuidar das finanças, porque você só tá anotando seus gastos. Quando deve-se anotar os gastos? Quando você teve um planejamento antes. Quando você determinou quais são os pontos e o orçamento de cada categoria. Aí vale a pena, porque você não está só anotando, você está validando aquilo que você já planejou. E me serviu muito, porque eu anotava o que eu gastava. Não adianta você anotar só o que você gasta, tá? Anotar só, gravem isso, anotar só o que eu gasto é como se você tivesse uma feridinha. E aí, todo dia de manhã, você vai lá e dá uma cutucadinha assim, ó, deixa eu ver se ainda tá doendo, deixa eu ver se ainda tá doendo, e não adianta porra nenhuma. O que vai fazer sentido às suas anotações é ter um planejamento prévio. Combinado? Vamos para o próximo passo, tá? Falamos sobre revisar os planejamentos de vocês, ou seja, acompanhar, ter esse planejamento, ter essa estratégia. Próximo, evite inadimplências. E aqui, eu vou falar sobre inadimplência de duas formas, tá? Você, sendo a pessoa que está inadimplente com algum fornecedor ou com alguma pessoa dentro da sua empresa, e os seus clientes. Dentro do fluxo de caixa, você consegue melhorar isso, porque você sabe exatamente quando você vai receber lá no seu CRM, ou seja, no seu conteúdo de vendas, você sabe exatamente quando você vai receber aquele pagamento, então você consegue antecipar. Um dia de atraso, você já consegue entrar em contato com o seu cliente e você não deixa passar. E a mesma coisa acontece ao contrário. Lembra, se você não programa, um dos pontos que eu falei aqui foi programar as suas contas. Se você deixa passar essas contas, pode ser que você lembre no final do mês. E aí? Além de pagar juros, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que me incomoda muito saber que eu tô inadimplente com alguém ou que eu esqueci. Nossa, me incomoda demais, 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 demais mesmo. Então, o ideal é que você tenha esse controle, porque você vai evitar desperdício na sua empresa, você vai evitar taxas desnecessárias para você pagar e você vai auxiliar o seu cliente, porque às vezes ele só está precisando de uma ajuda. Às vezes ele realmente não consegue honrar com esse compromisso. Mas se você colocou ali no seu fluxo de caixa, já sabe que está para receber e aquela pessoa está com dificuldade, você já entra com a negociação. Então olha como que melhora até a questão dos seus recebimentos, tá? Bora, vai colocando o raiozinho se fizer sentido. Próximo passo, tá quase acabando. Nossa, estamos um raio. Eu falei que eu queria fazer em 30 minutos as lives, mas vou conseguir, tá? Conteúdo importante. Faça conciliação bancária, mas esse faça conciliação bancária, vocês já sabem que tem aqui uma estrelinha em cima, né? Que é exatamente, você só vai fazer a conciliação bancária se você estiver já há um tempo praticando o fluxo de caixa sozinho. Eu não quero que você faça conciliação bancária, porque a conciliação bancária é quando você paga num sistema, você tem um sistema de fluxo de caixa, e aí você faz o pagamento de uma conta e automaticamente já aparece nesse sistema. E aí você vai ficar preguiçoso. Isso vai ser bom para quando a sua empresa estiver num nível acima do que você planejou, mas para quem está começando agora, não. Só vai fazer conciliação bancária de que forma? De acompanhamento. Então, todos os dias, lembra que eu falo que você tem que acompanhar o saldo? Você vai acompanhar se aquela conta foi debitada ou não. Se aquele cliente entrou o dinheiro dele ou não. Se aquela taxa ou mensalidade foi cobrada na data certa e no valor certo ou não. Então, você vai fazer essa conciliação por você. Não vai ser de forma automática, mas você precisa fazer. Lembra quando eu sempre indico para principalmente pessoa física, acabo indicando bastante para pessoa jurídica, mas para pessoa física também, fazer faxinas financeiras, fazer uma limpeza nas suas finanças, identificando o que são gastos desnecessários, o que são gastos importantes que não conseguem alterar o valor e quais são aqueles gastos que você precisa ter, mas que pode diminuir o valor. Exatamente para isso que serve a conciliação bancária manual. Você vai identificar o que dá para mudar. Às vezes você tá... Quantas e quantas pessoas já chegaram para mim?
Pérez, eu tava pagando mensalidade e anuidade do cartão e não sabia. Depois que você falou, eu vi, porque não acompanha. Quando você tem o fluxo de caixa diário, você sabe exatamente quando caiu aquela taxa que você desconhece, você não vai deixar passar. Quando foi cobrado algo indevido, você consegue resolver na hora, porque depois que passa, meu querido, esquece. Ou você tem muita paciência para conseguir regularizar isso, ou você vai abandonar. E geralmente as pessoas abandonam porque vão procurar fazer outras coisas que têm um resultado muito maior. Combinado? Então, próximo passo, depois da conciliação bancária manual, muito importante, e aí eu acho que a Thaisa vai falar, você tá falando comigo, Pérez, e tá aqui tudo anotadinho, tá? Não misture a porra da conta física com a conta jurídica. É o ponto mais importante no seu fluxo de caixa, porque as pessoas acham, é muito engraçado, tá? Mas já teve uma empresa que eu acompanhava que pagava assim, ó, mensalidade de escola dos filhos, viagem, tudo com caixa da empresa. E aí eu ficava pensando, cara, não tá certo. Tire isso da... Esses descontos, né, essas despesas são pessoais, então retire do seu Prolabore. Então, além desses pagamentos entrarem no fluxo de caixa empresarial, ainda tinha a retirada de proprietário. E não é assim que funciona. Por que é tão importante separar a pessoa física de pessoa jurídica? Porque senão você nunca vai ter uma visão de crescimento. A sua empresa nunca vai ter uma estrutura saudável. E aí, quando chegar o momento, e vai chegar, a oportunidade vai chegar até você, porque você está caminhando até ela, você não vai se sentir preparado. Você vai ficar com aquela merda do e se? E se der errado? Se não for o momento certo? Mas eu tô com medo? Claro que tá com medo. O medo é quando você não conhece o território onde você está pisando. Quando você tem um fluxo de caixa atualizado, você sabe exatamente, lembra que o fluxo de caixa é como se fossem os nossos pulmões? Você sabe exatamente onde você está. Qual é o campo minado, você sabe exatamente onde pisar. E aí você aproveita as oportunidades que estão sendo oferecidas para você. A possibilidade de uma sociedade, a possibilidade de a compra de um estoque maior, mas que está com desconto que compensa bem, e aí às vezes você fica com medo porque você não sabe se você vai dar um passo maior que a perna. E o fluxo de caixa serve para isso. Quando você não tem a mistura dessas empresas, porque uma é empresa e o outro é vida pessoal, você consegue ver de forma clara, nítida, quais os passos a sua empresa precisa dar daqui para frente. Tá fazendo sentido? Oi, Mari, coloca o raiozinho. Muito bom, gosto de ver assim. Pérez, e como que eu começo a separar isso? Primeiro, define, eu vou fazer uma live falando só sobre isso, eu acho que vai ser bem importante. Mas, primeira coisa, define qual é o valor de retirada você precisa ter no mês. Como que você vai fazer isso? Identificando os seus gastos, as suas necessidades pessoais, e aí você determinou um valor. Bom, eu preciso de pelo menos de R$5.000 por mês para viver bem dentro daquilo que eu escolhi. Legal, você vai olhar para o fluxo de caixa da sua empresa. Hoje, com a informação que eu tenho dentro do meu fluxo de caixa, eu consigo fazer essas retiradas mensais de R$5.000? E aí vai doer. E é por isso que a maioria das pessoas não fazem. Porque vai ter um momento que talvez o seu fluxo de caixa vai falar, não consigo. Você não pode fazer retiradas de R$5.000 mensais porque eu ainda não estou sólido o suficiente ou saudável o suficiente para você ter essas retiradas. E aí você vai fazer o quê? Ou você vai ignorar os fatos e continuar da forma que tá, ou você vai sofrer um pouquinho, entender que precisa ter algumas renúncias em determinado momento e readequar o seu estilo de vida pessoal. Faz sentido? As pessoas deixam de fazer esse último passo aqui, penúltimo passo, por medo de ter que diminuir alguns gostos, alguns gastos. Eu sou muito a favor de fazer mais dinheiro, tá? Numa dessas, se eu pergunto pro meu fluxo de caixa, eu posso tirar R$5.000 por mês, empresa, de retirada? E a minha empresa fala, não foi dessa vez, Pérez, o que eu vou falar? O que eu preciso fazer para tirar R$5.000 por mês de Prolabore? Aí, isso é uma conversa, vocês estão percebendo, uma conversa comigo e o fluxo de caixa, né? E aí o fluxo de caixa vai falar, olha, você precisa aumentar pelo menos 25% do faturamento da empresa.
Combinado. Se eu aumentar 25%, eu posso retirar os 5 mil? Pode. Vamos nessa. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu prefiro ir muito mais por esse caminho. Me dói menos e eu sei que eu consigo manter com uma disciplina maior. Mas você precisa identificar. Tem pessoas que não tem problema. Beleza, eu vou voltar pro meu estilo de vida, vou olhar, falar o que dá pra cortar, o que dá pra diminuir, o que dá pra remanejar. E aí eu identifiquei com 3 mil dá. Volta pro seu fluxo de caixa. Fluxo de caixa, com 3 mil. Consigo fazer retiradas mensais? Consegue. E aí você segue a vida. Faz sentido? Eu acho que é a forma mais fácil que eu já expliquei sobre essa importância de não misturar as contas, tá? Independente se você trabalha como profissional liberal, se tem só você, eu tô partindo do pressuposto que você quer ter uma empresa escalável, expansível, autogerenciável, que você não quer continuar pequeno, que você quer continuar contribuindo com mais e mais pessoas. Então você precisa colocar esses pontos em prática. Porque o último ponto, eu acho que é sabe, o tchan, o que vai fazer a diferença. Que é analisar e corrigir os erros. Quando você vai fazer isso? No final do mês. Você está analisando o seu fechamento, que é o que a gente chama de DRE, mas essa sopa de letrinha fica para outro dia. Você vai analisar o seu fechamento de fluxo de caixa no último dia e você vai avaliar. Eu tive lucro ou prejuízo? Bom, eu tive prejuízo. O que eu posso aprender? O que eu errei? Será que eu estou comprando muito estoque? Será que eu tenho estoque demais parado? Será que eu não organizei as datas de pagamento das minhas contas e só tá um erro de organização, não é nem falta de dinheiro? Você vai corrigir esses erros para o próximo mês, para não errar de novo. E, vocês vão, fico até nervosa. Vocês vão prometer para Pérez que a partir de agora, tudo que você fizer que der errado ou que não for tão bom quanto você esperava, você não vai desistir. Você não vai chorar. Você não vai ficar bravo. Ou até vai, mas vai continuar. Porque significa que você está mais um passo de fazer da forma certa. Não é conversa para boi dormir, tá? É fato. Se você fez errado, se não foi bom, se não foi legal, aprenda com isso e melhore no próximo. Criança não deixa de andar porque caiu a primeira vez? Por que você vai fazer isso? Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Tem que aprender. Tem que atualizar e corrigir os seus erros. Porque no mês seguinte vai ficar muito mais fácil, porque você já está ali imerso, sabendo como que funciona o seu fluxo de caixa. E aí você já vai começar a ter umas facilidades melhores, você vai melhorando a sua performance dentro do fluxo de caixa. Mas é muito importante que você aprenda com seus erros. Não, eu tive lucro, Pérez. Chegou ali no final, eu fiz meu DRE e deu que fechei a empresa no mês com lucro. Legal. O que pode ser melhor? O que foi muito legal, que fez a diferença para eu ter esse lucro? E aí você reforça isso no mês seguinte. Não adianta. Se vocês chegam aqui esperando ver um conteúdo puramente com números, com ferramentas, como eu mentoro empresários e empreendedores, vocês chegam com muita sede de ferramenta nova, né? Pérez, me passa a sua planilha de Balance Scorecard, me passa a sua planilha de funil de vendas e de produtos. Não, calma, vamos melhorar esse comportamento, senão não vai adiantar porra nenhuma tudo isso. Você não vai colocar em prática, porque você ainda não entendeu qual é o mecanismo. Você ainda não entendeu qual é a chavinha que precisa virar para que você se mantenha com esse hábito e nessa disciplina e nessa organização. Se está acontecendo algo errado, por que você vai insistir? Acho que a Flavinha comentou. Flavinha, você está por aí? Acho que a Flavinha comentou, falando, até agora eu não consegui colocar o fluxo de caixa, montar meu fluxo de caixa. Para por 1 minuto, porque você já sabe o que precisa para fazer um fluxo de caixa. Se você não sabe, é fácil você colocar lá no Google ou me perguntar aqui, vocês têm abertura total comigo. Mas comece a perguntar o porquê que eu estou adiando tanto. Qual é a dor que vai me fazer sentir se eu colocar isso em prática? Qual é a dificuldade? Não, Pérez, eu não tô fazendo isso porque eu tô focada e meu faturamento assim, tá estourando, tá indo muito bem, não tô com problema financeiro, dinheiro não é problema, tá tudo legal. Ainda assim você precisa, porque senão um momento
vai confundir todas essas informações. Mas se for isso, aí você acaba dando uma tranquilizada. O que não é o caso de pelo menos 95% das pessoas que começam a adiar o setor financeiro da empresa para começar a cuidar. Faz sentido para vocês? Vamos repassar os passos? O primeiro ponto que eu coloquei, tá? Deixa eu olhar aqui. A questão de uma planilha, um caderno ou note, um aplicativo, tenha uma metodologia para você iniciar o seu fluxo de caixa. O que a Pérez indica, se você nunca fez e você gosta de trabalhar com papel, comece no papel e na caneta. Se você nunca fez e tem facilidade com o computador, com aplicativos ou com planilhas, monte uma planilha, mas não vá direto para software. Você precisa entender o passo a passo antes de automatizar. Esse é o principal ponto e é o primeiro ponto. Próximo ponto, identificar e categorizar as despesas, deixar as descrições alinhadas para que você possa colocar outra pessoa para cuidar do seu fluxo de caixa depois de um tempo. Então você vai deixar alinhado para que qualquer pessoa que sente ali consiga fazer. Isso é processo, isso são etapas, é muito importante. Outro passo, verificar sempre, todos os dias, o dinheiro em caixa, seja na sua conta corrente, seja em caixa com você. Programar as suas contas, programe todas as contas que você puder, para que você não perca tempo e para que você não perca prazo. Prazo no sentido de pagamento, tá? Para não pagar juros. Controle as contas a receber, ou seja, saiba exatamente, coloque o valor líquido no seu fluxo de caixa. Revise o que você está planejando no primeiro dia do mês, sempre revisando. Evite inadimplentes, tanto você demorar para pagar o seu fornecedor, quanto você demorar para receber do seu cliente. Faça a conciliação bancária manual. Não misture contas pessoais e empresariais. Atualize e corrija os seus erros ao final de cada fluxo de caixa, ao final do mês, né? No final do fechamento do fluxo de caixa, você vai analisar e vai corrigir os seus erros. Faz sentido? Vai ficar muito mais fácil. Quando você tiver ali o fechamento do seu fluxo de caixa, você vai identificar, não foi satisfatório, Pérez. Por que não foi? Eu percebi aqui, ó, que eu comprei muito estoque. E aí eu vendi pouco do que eu estava imaginando. Não tem como corrigir. Ou você faz uma queima de estoque, vai perder um pouco da margem que você colocou, ou você se programa para o mês seguinte não ter compra de estoque e aí você consegue ter uma margem maior mantendo o mesmo valor de venda. Não, Pérez, eu identifiquei que o problema foi a retirada de proprietário. Eu retirei muito, acabei misturando as contas. Tudo bem, se programa. Pergunte para o seu fluxo de caixa. Todas as vezes. A gente parece louco, né? Pergunte para o seu fluxo de caixa. Mas é assim que funciona. Até vocês pegarem o jeito e a manha, vai ter que fazer essas analogias, tá? Então, pergunte ao seu fluxo de caixa. Eu consigo fazer essa retirada uma vez por mês, 2 vezes por mês? Tem gente que gosta de fazer 4 retiradas, uma por semana, tá? Tudo bem. Desde que você consiga diluir esses valores e não atrapalhe a estrutura da sua empresa, tá? E o último, atualize e corrija os erros, mas o mais importante, que eu não coloquei aqui, tá fora dos 10 passos, é a dica bônus que a Pérez sempre coloca aqui. Faça! Não fica olhando pra minha cara 21h53 numa segunda-feira pra você ir dormir e no outro dia fingir que nada aconteceu. Coloque em prática. Faz. Eu não sei como fazer. Começa. É muito mais fácil você começar a identificar onde você travou do que ficar imaginando. Quantas e quantas pessoas eu já atendi e quando eu passei o fluxo de caixa, quando a gente montou, falou, cara, que legal! Me dei super bem! Nossa, eu tô preenchendo super rápido, dá uma visão legal e a pessoa fica animada. Você não sabe, você não fez. Ou se fez e não foi bom, tá com medinho de fazer de novo, é natural. Somos seres humanos, a gente vai ter medo. Não é legal. Principalmente se a sua empresa não tá indo muito bem, tá tudo certo. Não é só a sua empresa, tem várias outras empresas que não estão indo bem. A questão é o que você pode fazer para mudar, o que você pode fazer para melhorar. Eu separei aqui, não sei se eu vou mostrar para vocês, não sei. Um fluxo de caixa que eu monto para alguns clientes. Ele tá em branco. E aí? Vocês querem que eu mostro esse fluxo de caixa? Porque se vocês acharem que não é interessante, eu não mostro. Porque cada um tem o seu estilo de fazer, cada um tem a sua forma de colocar. Essa é uma forma que eu criei e eu acredito que para quem está iniciando
fique mais fácil de identificar, tá bom? Vou mostrar. Vocês estão participativos, tão bonitinhos, tão gracinhas. Ninguém tirando print de eu fazendo careta, tá? Lembrei de falar isso, porque vocês têm a péssima mania de printar, que eu adoro colocar, que tava assistindo as lives, e aí a gente faz fusquinha, porque essa live não fica salva. Então a gente faz fusquinha em quem não apareceu e coloca assim, quem viu, viu. Vamos combinar? Colocar essa hashtag, quem viu, viu. Mas aí a gente faz o print com a minha cara menos terrível do que vocês costumam fazer. Vamos na hora do print agora? 1, 2, 3 e prepara aí o print. 1, 2, 3 e já! E vai! Me mandem! Com a hashtag quem viu, viu. E aí vocês me marquem, tá? Porque eu quero compartilhar aqui. E aí a gente faz fusquinha nas pessoas. Então aqui tá o fluxo de caixa que eu monto. Iniciante, tá? Então esse é um fluxo de caixa básico. Você vai identificar aqui. O que é? O que eu vou lançar? Qual que é o meu primeiro lançamento? É uma receita ou uma despesa? Tá dando pra ver? Me fala se tá dando pra ver. É uma receita ou uma despesa? Bom, é uma receita. Aqui você já consegue colocar em cadastros, tá vendo? Todas as categorias. Todas as categorias. Então você vai aqui, você só vai escolher qual a categoria que você vai colocar. Ó. Então vamos colocar INSS. E vai ser assim para todos os outros meses. Não vai ficar criando uma categoria para a mesma coisa várias vezes no mês, tá? Então, você vai colocar aqui qual que é a descrição. Então, INSS foi a categoria, você vai colocar a descrição. Então, coloca da sua empresa, o nome que você quiser, ou a descrição, ou o site que você pague, enfim. E aí, você vai colocar o valor. Ah, eu paguei R$250, certo? Tá vendo que automaticamente já vem no acumulado da data, já fica aqui os R$250 que a gente colocou. Aqui eu só vou colocar, ó, despesa, que na verdade o INSS ele é uma despesa. Ai, como é difícil filmar e mexer nessa jossa. Pronto. Então aqui, despesa. Tá vendo que mudou automaticamente? Já ficou vermelhinho? Ah, a tia Pérez arrasa. Isso aqui é uma pessoa secreta da minha equipe que faz, que eu não falo quem é, nem a pau. E aí você vai colocar no saldo inicial. Na primeira vez que você começar a preencher o seu fluxo de caixa, você vai colocar o quanto você tem em caixa. Vamos imaginar que você tem 8 mil. Você tem 80 milhões? Não. Você tem 8 mil. Tá vendo que você tem 8 mil? Aqui, eu fui lá e coloquei R$250 de despesa. Automaticamente, já calculou aqui, ó, tá? Então, você vai fazer isso e você vai colocar desde receita, desde despesa. Vamos colocar uma receita aqui. Então, receita. Vou escolher uma qualquer aqui. Sei lá. Vou colocar essa em branco. Você vai colocar a descrição, blá, 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 blá. E aí você vai colocar o valor. Automaticamente, lembra que estava dando 7.750 e agora já está 8.750 porque eu adicionei uma receita de 1.000. Tá vendo que legal? E aí eu montei aqui, automaticamente, o acompanhamento geral. Então, já vai estar o saldo da minha conta. Por isso que eu só vou fazer a validação, para ver se está batendo o saldo da minha conta corrente com o saldo que eu coloquei aqui. Porque automaticamente já preenche o dia de hoje, ó, dia 21, dia 21. Então, já está aparecendo aqui legal. Resultado, aqui eu coloco do primeiro semestre, do segundo semestre, resultado do ano, se eu tive lucro ou prejuízo. Aqui eu tô 8 mil positivo. Então, não estou no prejuízo, por isso que tá assim, senão estaria vermelho. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, aparece do mês individual. Nós estamos em dezembro. Eu acho que não vai aparecer, por quê? Porque a tia Pérez não terminou de preencher e não colocou data. Mas quando você coloca data, vai aparecer aqui, ó, quanto você teve de receita e o quanto que você teve de despesa automaticamente. Faz sentido? Simples assim, para quem tá começando, ele é ótimo. Ó, aqui você vai colocar a data, tá vendo? Então, se eu tivesse colocado aqui, ó, 21/12/2020. Automaticamente já preenche e a gente já faz esse acompanhamento. Certo? Quem viu, viu. Acho que é a primeira vez que eu mostro a ferramenta que eu faço para os meus clientes. Olha como vocês são gracinha! Muito bom. Quem viu, viu. Amém estar aqui com vocês.
Tenham em mente, fluxo de caixa não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ele é o auxílio que você vai ter para tomar todas as decisões dentro da sua empresa. A partir de agora, quando você tem um fluxo de caixa saudável, você sabe exatamente quanto investir, o que investir, como você vai pagar, eu vou pagar à vista ou parcelado, já vai estar lá. O seu fluxo de caixa vai responder isso para você. Qual a retirada que eu posso ter por mês? O seu fluxo de caixa vai responder para você, desde que você faça. Então, a dica bônus é colocar em prática. Os outros 10 passos foi um guia para você começar a fazer a partir de amanhã. Então, se você não acompanhou essa live, e aí, qual é a hashtag que a gente vai colocar lá para fazer fusquinha? Quem viu, viu. Espero vocês quarta-feira. Vou fazer uma enquete para ver qual é o tema, mas provavelmente nessa quarta nós vamos falar sobre ou infoprodutos ou sobre concorrência, tá? Mas eu tô querendo trazer uma convidada, então deixa eu pensar. Eu vou pensar melhor qual é o tema que eu vou trazer para vocês. Amei estar aqui com vocês essa noite, amei a energia de vocês e eu quero que você faça o seguinte: convide outras pessoas para conhecer o que a Tia Pérez tem para compartilhar, porque o meu objetivo em 2021 é alcançar ainda mais pessoas. Eu quero ver ainda mais pessoas como a Thaisa, como a Flávia, como a Carol, como a Natália, como a Fabi, como a Simone, como a Mari, como a Tainã, como todo mundo que está entrando aqui. Eu quero ver mais pessoas se realizando, mais pessoas, a Ana, mais pessoas. Então, eu conto com essa corrente para que a gente consiga atingir essas pessoas e levar. É simples. Eu consegui mostrar para vocês que fluxo de caixa não é um bicho de 7 cabeças e é sim um parceiro que você vai ter dentro da sua empresa? É esse o objetivo. Então eu te vejo na quarta-feira na live comigo, lembrando que quarta-feira fica salvo, e nem por isso você precisa desistir de estar aqui comigo ao vivo, porque isso me motiva muito, mas na quarta-feira é às 19h09, segunda às 21h09, quarta-feira às 19h09, tá bom? Isso é um teste até o final do ano para saber qual dos dois horários eu vou manter, provavelmente às 21h09, mas enquanto isso a gente vai acompanhando. Te vejo na quarta-feira, quem estiver participando comigo da caixinha dos desafios de 100 dias, que tá maravilhoso, amanhã tem caixinha nova. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!